Não é Deus que está esperando. Quem está esperando não é você que está esperando. Eu estou esperando no Senhor, não. Quem está esperando é Deus, porque Ele já liberou a palavra, já está no mundo espiritual, já está na mão dEle. Aleluia. E a quarta coisa que Deus me disse: não saia da sua rota e não permite que ninguém tire você dela. E essas coisas, irmão, ficou gravada no meu coração. E eu quero falar nessa noite sobre obediência à visão celestial. Abra comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 25, versículo 9. Ou melhor, perdão, 26, gente. Atos 26 e versículo de número 9 diz assim: eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer todo o possível. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Mas, esse mais é tremendo. Mas numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o resplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te de pé. Eu te apareci por isto. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Processo. Você não vê tudo de uma vez só. À medida que você vai andando, vai clareando. Se Deus parou de falar, é porque você parou de andar. Se Deus parou de mostrar, é porque você parou de fazer. Deus não para, querido. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu contar um pouco dessa história para você, querido. A história de Paulo, conversão de Saulo, você conhece, de Saulo para Paulo. E ele conta aqui: Paulo, um dia o rei Agripa foi visitar Festo, um dos governadores de Jerusalém. E o rei Agripa chegou lá com a sua comitiva, e o rei e Festo falou assim para ele: olha, tem um cara aí, ele é meio louco. Ele diz que aquele Jesus que morreu está vivo. Aquele Jesus que foi crucificado, Paulo está dizendo que ele está vivo. Um tal Jesus. Já havia alguns anos que Jesus havia morrido ali e ressuscitado e subido aos céus. E o rei Agripa ficou interessado pela história de Paulo. Então o rei Agripa prepara uma comitiva e diz: não, eu quero conversar com esse Paulo. E Festo dizia: eu já falei, eu quero liberar ele, eu quero libertar ele, mas ele não quer.
Eu quero mandar ele embora, mas ele disse que ia ir para Roma. Diga comigo, convicção. Aí então o rei Agripa, junto com Festo diz: olha, Félix trouxe esse cara aí, esse cara é louco. Eu nunca vi alguém assim tão convicto. Então quando Paulo para diante do rei Agripa, certamente algemado ou amarrado, o rei começa a questionar a sua fé. E o rei diz: Paulo, eu não estou te entendendo. Você é um homem inteligente que nasceu e cresceu aqui aos pés de Gamaliel, um homem estudado, um homem que estudou nas melhores faculdades de Roma, um cara entendido no assunto, se deixa levar por uma coisa dessa. Então Paulo começa a contar para eles. Paulo diz: ó rei, é o seguinte, deixa eu te contar o que é que houve. Eu também era assim, que nem o senhor está pensando. Eu matava os crentes, perseguia a igreja, matava famílias inteiras, fazia coisas terríveis. Mas um dia eu estava indo para Damasco, rei, e eu tive uma visão, e aquela visão mudou o meu destino, afetou para sempre a minha vida, me deu um destino profético. E aquela visão, aquele homem que falava comigo, Jesus, ele disse que eu agora sou testemunha. A palavra testemunha aqui nesse texto, ela vem da palavra martos, que é a mesma palavra para mártires. Então testemunha, querido, é ser mártir, amém? Aleluia. Porque se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão de viver. Se você não é convicto por uma causa, a sua vida ela vai se tornar uma apatia. Se você não tem uma convicção, uma meta, um objetivo, cara, e não tem um melhor objetivo do que esse do céu. Alguém que plantou uma visão dentro do seu coração. Eu não estou falando um objetivo de enriquecer, um objetivo de crescer, porque isso naturalmente vai acontecer na sua vida, amém? Eu nunca vi ninguém que anda no extremo com Deus e não ser abençoado. Todo mundo que anda no extremo com Deus é abençoado. Sua família é abençoada, seus filhos são abençoados. Todos aqueles que entram no propósito, na convicção. É que nos falta, querido. Eu acredito que a igreja não precisa de oração. Ou melhor, não estou dizendo que você não deve orar. Eu estou dizendo que a gente diz: ó irmão, tem que orar, ó irmão, tem que jejuar. Isso nós fizemos bem feito. Eu estou dizendo que nos falta é convicção, porque a convicção vai liberar para a gente paixão. Porque se nós perdemos a paixão por aquilo que acreditamos e fazemos, querido, já não vamos dar tanta ênfase àquilo que acreditamos e fazemos, e já não vamos ter tanta coragem de lutar e de pregar sobre isso. E Paulo, não, ele era um homem convicto. Eu particularmente não conheço ninguém na Bíblia, é claro, além de Jesus, alguém tão convicto como o apóstolo Paulo. Um homem que Deus teve que desconstruir na vida dele e reconstruir. Visão celestial. Esse homem tinha uma visão, e agora ele está diante de um rei que está dizendo: você está livre. Ele está dizendo: mas eu não quero ser livre, eu quero ser preso. Eu quero ir para Roma porque eu recebi uma palavra. Não é um homem que anda por conveniência, anda pela palavra, e independente de aonde essa palavra vai levá-lo. E o rei disse: mas eu quero te libertar. Ele disse: não, mas eu quero ir para Roma. Deus falou comigo que eu vou para lá e não vou voltar mais, eu vou morrer lá. Cara, você está louco? E Paulo mesmo diz: os gregos buscam sabedoria, os judeus perdem sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos, é loucura para os judeus. Irmão, esse evangelho, deixa eu explicar para você. Eu vivendo nessa época, né, nessa geração, eu pude perceber assim que nós estamos lidando com 3 evangelhos na nossa geração. Primeiro, o evangelho legalista, que gera condenação. É o evangelho do não pode, não pode, não pode, não pode. É o evangelho legalista que gera só condenação. É um cuidando do outro. E aí se levanta um monte de fofoqueiros, um para cuidar da vida. Agora não é mais fofoca, né? Mudou o nome, agora é intercessoca. Porque agora a desculpa é: irmão, eu vou contar para você, mas não é fofoca, é para você orar. Então virou, a fofoca se transformou em intercessoca. Esse evangelho legalista, querido, que ensina
e cobre as pessoas por fora, mas não transforma por dentro. Evangelho de domínio. Nós temos que ver as coisas como Deus está nos mostrando, amém? Porque o evangelho legalista vai gerar condenação. Aí tem o outro evangelho, o evangelho humanista, que gera bajulação. É o evangelho que as pessoas acham que Deus trabalha para elas. Estava bom no começo, a gente estava rindo mais, né? É o evangelho humanista, é o evangelho da bajulação. É aquele que é onde eu faço campanha para ganhar as coisas de Deus. E se Deus não me der, eu mudo de igreja, porque uma hora Deus vai ter que dar. E se Deus não der, esse é o evangelho humanista. Gera bajuladores. E as pessoas elas não vão se convertendo, elas vão se tornando admiradoras do evangelho. Às vezes eu estou pregando, irmão, as pessoas dizem: ai pastor, que palavra, eu estou mais aliviado. Eu disse: meu irmão, eu não queria te aliviar, eu queria te matar. Porque essa palavra, irmão, ela tem que gerar morte para a carne. Aleluia. Avivamento não é quando você sai alegre com você, não é quando você sai triste com o pregador, alegre com o pregador. Isso não é avivamento. Avivamento não é quando você se alegra com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando você ouve uma palavra que ela vai de encontro e você diz: meu Deus, alguém contou minha vida para esse cara, eu tenho que mudar de vida. Por que Deus pode confrontar? Porque Ele te ama. As pessoas só recebem confronto de quem elas recebem amor. Um evangelho legalista não ama, por isso não pode confrontar. Como que eu vou receber confronto de quem não me ama, de quem só me cobra? Nem seus filhos, irmãos, nem seus filhos vão gostar de ser seus filhos quando só há cobrança sobre eles. Não há elogios, não há, ninguém gosta, ninguém vive assim. Então muita gente, às vezes, eu me lembro, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Meu bisavô já era crente. Meu bisavô foi assassinado. Eu me lembro pequenininho na igreja, a gente tinha mais medo do diabo do que amor a Deus. A gente era oprimido com medo do diabo. Por quê? Porque não conhecia a verdade. Mas conhecereis a verdade, e a verdade nos libertou do legalismo. Aleluia. Eu ia para a igreja, eu ia tomar banho, debaixo do chuveiro me dava vontade de orar em línguas, mas eu dizia: não, mas não pode, porque eu estou sem roupa, então eu não posso orar. E eu ficava fugindo para não orar, porque eu estava sem roupa debaixo do chuveiro. Aleluia. Mas quando você vai descobrindo as coisas, irmãos, daqui a pouco você ora até sentado no vaso sanitário, porque você acha que Deus é um velhinho de cabelo branco com um cacetete na mão, numa cadeira de balança, e cada vez que ele vem para frente, pão, pão. Não, querido, Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar, e nem os seus ouvidos estão tapados que não possam te ouvir, mas é as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se Deus não vem, tem alguma coisa de errado conosco, não com Ele. Deus é bom em todo o tempo. Deus não amou Hitler menos que amou você. Deus não amou Hitler menos que amou você. E se Hitler tivesse arrependido, irmão, ele ia para o céu. Às vezes nós medimos o amor de Deus. Deus não gosta disso, Deus não gosta. Não, disso aí Deus não gosta. Dessa música aí, ó, tut, não, Deus não gosta. E nós achamos que as nossas emoções e a nossa mente limitada, por isso que a Bíblia diz: se nós queremos transformar alguma coisa, nós temos que renovar a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Se eu quero transformar a minha cidade, o meu bairro, a minha família, então eu tenho que começar pela minha mente, porque tudo que eu não entendo eu não desfruto. Vivo no meio, mas não desfruto porque não entendo.
Isaías 43:10 diz: vós sois minha testemunha, para que saibais, creiais e entendais. A Bíblia conta uma história de um eunuco, você lembra dele? Atos capítulo 8, que ele estava do lado da carroça, ele estava lá, eunuco, ou melhor, ele estava em cima da carroça. Filipe estava em Samaria, pregando lá em Samaria.